São Porfírio, ferido pelo amor sobre a oração, ore a Deus com fervor e amor, em um estado de calma mental, com mansidão e gentileza, sem forçar a si mesmo. O próprio Senhor nos ensinará como orar. O homem busca alegria e felicidade no céu. Ele busca o que é eterno, além de todos e de tudo. Ele procura encontrar alegria em Deus. Deus é um mistério. Ele é silêncio. Ele é infinito. Ele é tudo. Todos possuem essa inclinação da alma para o céu. Todas as pessoas buscam algo celestial. Todos os seres voltam-se para ele, embora inconscientemente. Volte sua mente para ele continuamente. Aprenda a amar a oração, o diálogo familiar com o Senhor. O que mais importa, acima de tudo, é o amor apaixonado pelo Senhor, pelo Cristo, o noivo. Torne-se digno do amor de Cristo. Para não viver nas trevas, acenda o interruptor da oração, para que essa luz divina possa inundar sua alma. Cristo aparecerá nas profundezas do seu ser. Lá, na parte mais profunda e interior, está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. A oração só é feita com o Espírito Santo. Ele ensina a alma como rezar. Porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Rom 8h26. Não é necessário que façamos qualquer esforço. Devemos nos dirigir a Deus como um humilde servo, com uma voz de súplica e clamor. Então, nossa oração será agradável a Deus. Que nos coloquemos com reverência diante da cruz de Cristo e digamos: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Isso diz tudo. Quando a mente se move em oração, a paz divina vem em um segundo. A pessoa então se enche de graça e vê tudo com outros olhos. O mais importante é amar a Cristo, orar e meditar em suas palavras. Na oração, o esforço humano representa apenas uma pequeníssima parte. Antes de orarmos, a alma deve se preparar com oração. Oração para a preparação. Ouça a oração que o sacerdote recita secretamente durante a divina liturgia, enquanto o apóstolo está sendo lido. Brilhe em nossos corações, ó Mestre amoroso, a luz pura do teu conhecimento divino, e abra os olhos de nossa mente para compreender a proclamação do teu Evangelho. Instila em nós o temor de teus mandamentos abençoados, para que, superando todos os desejos carnais, possamos levar uma vida espiritual. Pensando e fazendo tudo com o objetivo de agradá-lo. Pois tu és a iluminação de nossas almas e corpos, ó Cristo, nosso Deus, e a ti atribuiremos glória, juntamente com teu Pai, que é sem princípio, e com teu Espírito todo santo, bom e vivificante, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Entramos na oração sem perceber. Precisamos nos encontrar em ambientes apropriados. Converse com Cristo, dialogue, leia as Escrituras, cante salmos. A luz da lamparina e a fragrância do incenso criam a atmosfera apropriada para que tudo aconteça naturalmente, na simplicidade do coração. Ao lermos os ofícios divinos com amor, somos santificados sem nos darmos conta disso. As palavras divinas enchem nossos corações de alegria. Essa alegria do coração, essa alegria é o nosso próprio esforço para que entremos facilmente na atmosfera da oração, é o nosso aquecimento, por assim dizer. Podemos evocar imagens bonitas de paisagens que vimos. Esse esforço é gentil, sem derramamento de sangue. Mas não nos esqueçamos do que o Senhor disse: sem mim, nada podeis fazer. O próprio Senhor nos ensinará como orar. Não aprenderemos a oração por conta própria, nem ninguém mais nos ensinará isso. Não digamos a nós mesmos: eu fiz tal e tal número de prostrações, então agora alcancei a graça divina. Mas, em vez disso, façamos súplicas para que a luz pura do conhecimento divino brilhe dentro de nós e abra nossos olhos espirituais para que possamos compreender suas palavras divinas. Dessa forma, sem perceber, amamos a Deus sem nos contorcer, sem esforço e luta. O que é difícil para o homem é fácil para Deus.
Amaremos a Deus de repente, quando a graça nos cobrir. Se amarmos muito a Cristo, a oração surgirá por si só. Cristo estará continuamente em nossa mente e em nosso coração. Se, no entanto, devemos permanecer nesse estado e não perdê-lo, precisamos de eros divino, amor ardente e divino por Cristo. Eros se dirige a um ser superior. O amante, Deus, deseja o amado, e o amado se esforça para alcançar o amante. O amante ama seu amado com um amor divino e perfeito. Deus, que ama a humanidade, é altruísta. O amor por Deus é um amor superior quando é expresso como gratidão. É necessário que amemos não como um dever, mas da mesma forma que é necessário que comamos. Muitas vezes nos aproximamos de Deus por necessidade, para nos apoiarmos nele, porque não encontramos descanso em todas as coisas ao nosso redor e nos sentimos abandonados. Para que Cristo entre em nós, o coração deve ser puro, a graça divina nos ensina nossa própria obrigação. Para atrair essa graça, precisamos de amor e desejo. A graça de Deus requer um eros divino. O amor é suficiente para nos trazer a uma disposição adequada para a oração. Cristo virá por sua própria vontade e se inclinará sobre nossa alma, desde que encontre certas pequenas coisas que o agradem: boa intenção, humildade e amor. Sem essas coisas, não podemos orar com as palavras: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Vamos supor, por exemplo, que temos um rádio. Quando ajustamos para a posição 1, na direção do maior número de transmissores, ouvimos o programa de forma clara e alta na posição 2, não há tantos transmissores, então o sinal é um pouco menos claro. Na posição 3, o programa é praticamente inaudível. O mesmo é verdade para nossa comunicação com Deus. Quando nossa alma está voltada para a posição 1, a comunicação é excelente. Isso se deve, é claro, a dois pré-requisitos básicos: amor e humildade. Com esses pré-requisitos, a alma se comunica com Deus, ouve sua voz e aceita sua palavra. Ela recebe força e graça divina e é transfigurada. Ela se volta para Deus de uma maneira natural e sente compunção. Quando há menos amor e humildade, nossa posição 2, temos uma comunicação correspondente inferior com Deus. Quando nossa alma assume a posição 3, a comunicação praticamente se quebra, pois estamos cheios de paixões, ódios e inimizades, e nossa alma não pode ascender. Para que Cristo entre em nós quando invocamos com as palavras Senhor Jesus Cristo, nosso coração deve ser puro e livre de todos os impedimentos. Ele deve estar desprovido de ódio, egoísmo e malícia. Devemos amá-lo, e ele deve nos amar. Se, no entanto, nosso coração abrigar algum vestígio de censura ou má vontade, ainda há algo que podemos fazer a respeito. O segredo é pedir perdão ou fazer confissão. Mas isso, é claro, exige humildade. Se você colocar as palavras de Deus em prática e não for perturbado por remorsos de consciência, você estará calmo e realizará boas obras. Então entrará naturalmente na oração sem perceber. Você apenas espera pacientemente até que a graça venha. Em todas as ocasiões em que algo acontece com você, coloque a culpa em si mesmo. Ore com humildade e não busque se justificar. Se, por exemplo, você se encontrar como alvo de inimizade, ore com amor para que sua alma supere a inimizade. Se você ouvir uma calúnia contra você, seja cuidadoso, porque o ruído das murmurações não ficará escondido. Salmo 1:10. O menor murmúrio contra seu próximo afeta sua alma, e estará incapaz de orar. Quando o Espírito Santo encontra a alma nesse estado, não ousa aproximar-se. Peçamos a Deus que sua vontade seja feita em nossa vida. Nossas orações não são ouvidas porque não somos dignos. Você deve se tornar digno para orar. Não somos dignos porque não amamos nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Cristo diz isso: se você trouxer sua oferta ao altar e lá se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois venha oferecer sua oferta.
Mt 5, 23, 24. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e receba o perdão para se tornar digno. Se isso não for feito, você será incapaz de orar. Se você não for digno, não pode fazer nada. Uma vez que você organize todos os seus assuntos não resolvidos e se prepare, então vá e ofereça sua oferta. Aqueles que desejam e anseiam pertencer a Cristo e que abandonam sua própria vontade para fazer a vontade de Deus tornam-se dignos. É algo grandioso e importante não ter vontade própria. O escravo não tem vontade própria. E é possível para nós não termos vontade própria de uma maneira muito simples, por meio do amor por Cristo e da obediência aos seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O esforço é necessário, pois temos que lutar contra os governantes das trevas desta era. F. 6h12. Temos que lutar com o leão que ruge, um padre. 5h08. Não podemos permitir que o inimigo astuto prevaleça na luta. Isso pressupõe lágrimas, arrependimento, oração, esmolas e súplicas em conjunto com confiança em Cristo e não sendo de pouca fé. Mt 8h26. Somente Cristo pode nos libertar das correntes da solidão. Oração, arrependimento e esmolas. Dê pelo menos um copo de água se você não tiver dinheiro. E você pode saber que quanto mais você se santificar, mais suas orações serão ouvidas. Não devemos chantagear Deus com nossas orações. Não devemos pedir a Deus que nos liberte de algo, de uma doença, por exemplo, ou para resolver nossos problemas. Devemos pedir força e apoio dele para suportar o que precisamos carregar. Assim como ele bate discretamente à porta de nossa alma, devemos pedir discretamente pelo que desejamos, e se o Senhor não responder, devemos parar de pedir. Quando Deus não nos dá algo que pedimos insistentemente, então ele tem suas razões. Deus também tem seus segredos. Como acreditamos em sua boa providência, acreditamos que ele sabe tudo sobre nossas vidas e que sempre deseja o que é bom. Por que não deveríamos confiar em ele? Vamos orar naturalmente e com suavidade, sem forçar a nós mesmos e sem paixão. Sabemos que o passado, o presente e o futuro são todos conhecidos, abertos e expostos diante de Deus. Como São Paulo diz, diante dele, nenhuma criatura está oculta, mas todas estão nuas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Heb. 4h13. Não devemos insistir. Tal persistência faz mais mal do que bem. Não devemos continuar incansavelmente para conseguir o que queremos. Em vez disso, devemos deixar as coisas à vontade de Deus. Pois quanto mais perseguimos algo, mais isso foge de nós. Então, o que é necessário é paciência, fé e serenidade. E se esquecermos, o Senhor nunca esquece, e se for para o nosso bem, Ele nos dará o que precisamos no momento em que precisarmos. Em nossas orações, devemos pedir apenas a salvação de nossa alma. O Senhor não disse, busquem primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mt 6h33 e LC 12h31. Facilmente, sem a menor dificuldade, Cristo pode nos dar o que queremos. E lembre-se do segredo. O segredo não é pensar em pedir algo específico. O segredo é pedir sua união com Cristo com total abnegação, sem dizer me dê isso ou me dê aquilo. Basta dizer, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Deus não precisa ser informado por nós sobre nossas várias necessidades. Ele as conhece todas incomparavelmente melhor do que nós e nos dá seu amor. O importante é respondermos a esse amor com oração e com a observância de seus mandamentos. Devemos pedir que a vontade de Deus seja feita. Isso é o que está no nosso melhor interesse e a coisa mais segura para nós e para aqueles por quem oramos. Cristo nos dará tudo abundantemente. Quando há até mesmo um traço de egoísmo, nada acontece.
Devemos ir sozinhos a Deus com simplicidade e pureza de coração quando temos um relacionamento de confiança absoluta em Cristo. Somos felizes e alegres. Possuímos a alegria do paraíso. Esse é o segredo. Então podemos exclamar com São Paulo: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Fio. 1h21, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gal 2h20. Tais palavras maravilhosas. Encantador. Todas as coisas devem ser feitas de forma simples e gentil. Devemos ir sozinhos a Deus com simplicidade e pureza de coração. O que o sábio Salomão tem a dizer? Ele diz que precisamos de simplicidade. Pense no Senhor com bondade e busque-o com simplicidade de coração, porque ele é encontrado por aqueles que não o tentam e se manifesta àqueles que não lhe são infiéis. Salmo 1:2. A simplicidade é santa humildade, ou seja, confiança absoluta em Cristo, quando entregamos toda a nossa vida a Ele. Na divina liturgia, dizemos: entregamos toda a nossa vida a Cristo, nosso Deus, e, em outro momento, a Ti, Mestre amoroso, entregamos toda a nossa vida e esperança, e a Ti suplicamos e oramos. Uma vez, um bispo veio até mim. Estávamos falando sobre oração, e eu lhe perguntei: o que significa orar com simplicidade e pureza de coração? Orar com simplicidade, ele respondeu. E Vossa Eminência entende o que isso significa? Perguntei. Sim, eu entendo, ele respondeu. Bem, eu não, respondi. É um mistério. É algo que acontece apenas pela graça divina. Você está absolutamente certo, disse ele. Eu também não entendo. E sou grato por você me lembrar que essa simplicidade e pureza só podem ser entendidas e alcançadas por meio da graça divina. É assim que você deve se envolver em sua luta espiritual, simplesmente, com suavidade e sem força. Simplicidade e gentileza são virtudes muito santas da vida espiritual, mas você não pode aprendê-las de maneira externa. Elas devem preencher sua alma de forma mística, para que sua alma abrace esse modo de vida por meio da graça de Deus. Mas mesmo assim, apesar de seu desejo de adquirir essa simplicidade, nosso inimigo reconhece o fato e nos impede. Coloque em prática o conselho: não deixe a sua mão esquerda saber o que faz a sua direita. MT 6h03. Quando você deseja algo e tenta forçar Deus, isso não acontece. Virá no momento em que você não esperar e em uma hora que você não souber. MT 24h50, LC 12h46. Aqui reside o mistério. Não posso explicá-lo para você. Aconteceu comigo em Patmos. Quando você perde a graça divina, não faça nada. Continue sua vida e sua luta simplesmente e normalmente, sem ansiedade, e você será preenchido novamente com amor e anseio por Cristo. E então tudo estará bem. E então a graça o preencherá e lhe dará alegria. O segredo está em ser encontrado nos ofícios divinos. Abandone-se a esses e a graça de Deus o envolverá de maneira mística. A chave da vida espiritual é a oração de Jesus. Ore para Deus com os braços abertos. Esse é o segredo dos santos. Assim que eles abriam os braços, eram visitados pela graça divina. Como oração mais eficaz, os padres da Igreja usam a frase curta: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Essa oração é a chave para a vida espiritual. É uma oração que não pode ser ensinada nem por livros, nem por padres espirituais, nem por ninguém. Seu único professor é a graça divina. Se eu lhe dissesse que o mel é doce e viscoso, e que você não entenderia até prová-lo, o mesmo vale para a oração. Se eu disser, é assim ou é assim que você se sentirá, você não entenderá, nem rezará, exceto no Espírito Santo. 1 Cor 12h03. Somente o Espírito Santo, apenas a graça de Deus, pode inspirar a oração de Jesus. Não é difícil repetir as palavras, mas você não pode rezá-las corretamente por causa de seus próprios defeitos e da corrupção de sua carne. A menos que você entre na atmosfera da graça, não será capaz de dizer a oração.
Assim que ouvir algo ofensivo, você ficará magoado. Isso mostra que você ainda não está pronto, que ainda não tem o que é necessário. Para receber a graça divina, você deve adquirir os pré-requisitos: amor e humildade. Caso contrário, provoca-se rejeição e resistência. Para entrar nesse estado de espírito, comece com obediência. Você deve submeter-se primeiro à obediência para ser humilde. Quando Deus vê humildade, o Senhor envia a graça divina, e então a oração acontece por si só, sem esforço. Se você não pratica a obediência e não tem humildade, a oração não virá, e há o perigo de cair no erro e na ilusão. Prepare-se gradual e gentilmente e repita a oração em sua mente. O que está em nossa mente também está em nosso coração. Quando a graça vem, você diz o nome de Cristo, e sua mente e coração estão inundados. Somente por meio da graça divina é que você pode orar. Nenhuma oração pode ocorrer sem a graça divina. Lembre-se da sabedoria de Sirac. Na sabedoria se louvará o Senhor, e o Senhor lhe dará progresso favorável. Essa é a única pessoa que possui sabedoria divina e pode louvar a Deus corretamente. E o Senhor concede graça a essa pessoa. Quando a graça vem, o amor vem. Você diz o nome Cristo, e sua mente e coração estão inundados. Esse amor, esse desejo, também possui graus. Quando você experimenta esse amor, você deseja alcançar coisas espirituais, não apenas quando está acordado, mas mesmo em seus sonhos você vê as mesmas coisas. Você deseja fazer tudo com o abraço desse amor, viver dentro desse amor. Você deseja envolver-se em cada esforço, em cada ação, por amor a Deus. Você sente amor e gratidão por Deus, sem ter nada em mente a alcançar com esse amor específico. O que tem valor é repetir a oração de Jesus com ternura de alma, com amor, com anseio, e então ela não aparece como uma tarefa árdua para você. É como quando você diz, minha mãe, meu pai, e sente perfeita consolação. A força, portanto, não é o caminho para adquirir a oração. Você não diz, eu vou me esforçar para adquirir a oração e ganhar entrada no paraíso. Não lute para ganhar a graça de Deus e ganhar entrada no céu. Ore sem cálculos, sem motivos ocultos, não para ganhar algo. E se você fizer 1000 prostrações a fim de ganhar entrada no paraíso, elas são inúteis. Faça prostrações por amor, e se Deus deseja colocar você no inferno, deixe-o fazer como ele quiser. Isso é o que significa a abnegação. Não há sentido em fazer 100 prostrações se elas não o comovem. Faça apenas 20 ou 15, mas com fervor e amor ao Senhor e em conformidade com seus mandamentos divinos. Dessa forma, nossas paixões gradualmente diminuem, nossos pecados são lavados, e sem nos forçar, entramos na oração. Se você está vazio, algo que significa que está carente de amor, não importa quantas prostrações você faça e ore, você não alcançará nada. E quando, por qualquer razão, você entra em um estado de compunção, não perca a oportunidade de dizer a oração de Jesus, e assim isso gradualmente se torna uma segunda natureza. Quando você progride, não é o pensamento da oração que é ouvido em sua mente, mas algo diferente. É algo que você sente dentro de si, mas sem fazer qualquer esforço. Esse algo é a graça divina que Cristo está concedendo a você. A compunção é um sofrimento sagrado. Você sofre sem se forçar. Eu explicarei tudo isso através da Sagrada Escritura, mas um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O soldado perfurou seu lado com a lança e fez uma ferida. A raiz da palavra é o verbo espetar ou perfurar. Espetar ou ferir repetidamente. E quando a palavra é usada em relação à alma, sentir compunção significa que estou ferido repetidas vezes pelo amor de Deus. Outro verbo que significa ferir é, como no hino que diz, fui ferido pelo teu amor. E no Cântico dos Cânticos lemos, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
pelas gazelas e corças do campo. Se encontrardes o meu amado, o que direis a ele? Que estou ferida de amor. Isso significa que a noiva que procura Cristo, o noivo, diz: estou ferida de amor por ele. Como posso esquecê-lo? Como poderei viver sem ele? Eu sofro profundamente quando ele está distante de mim. A compunção, portanto, é uma dor profunda, um sofrimento sagrado. Vamos tomar uma imagem da vida humana. A pessoa que está apaixonada não pode viver separada da pessoa amada. Coração e mente são um só. Assim que vê a garota que ama, seu coração pula, mas quando estão separados e ele pensa nela, novamente seu coração pula. Ele não precisa fazer nenhum esforço. O mesmo acontece com Cristo, embora, é claro, tudo seja divino, eros divino, amor divino, não amor carnal. É sereno, mas mais intenso, mais profundo. E assim como no amor humano, quando você não vê sua amada, você sofre, assim também, quando você não sente o amor de Cristo, você sofre. Mas também, assim como quando você está perto da sua amada, você sofre de amor e lágrimas, assim também você sofre de amor e, sem estar ciente disso, você desaba em lágrimas de amor, compunção e alegria. Isso é compunção. Lágrimas, no entanto, nem sempre são sinal de compunção. Elas podem ser um sinal de fraqueza puramente humana. Tragamos Cristo à nossa mente de maneira natural. Repetindo a oração de Jesus, a oração do coração é feita apenas por uma pessoa que foi atraída pela graça de Deus. Não deve ser feita com pensamento: eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou adquirir, porque, dessa forma, podemos nos render ao egoísmo e ao orgulho. Não apenas experiência e desejo genuíno, mas também sabedoria, cuidado e prudência são necessários se a nossa oração deve ser pura e agradável a Deus. Uma atitude sedutora, como pensar: eu realmente fiz progresso, por exemplo, traz tudo a nada. Por que deveríamos ser orgulhosos? Não temos nada que seja nosso. Essas são questões muito delicadas. Ore sem formar imagens em sua mente. Não tente imaginar Cristo. Os padres enfatizaram a necessidade de a oração estar livre de imagens. Com uma imagem, o foco da oração pode ser facilmente substituído por outra. E o maligno pode introduzir imagens em sua mente e fazer você perder a graça. A oração deve ser interior, feita com a mente e não com os lábios, para não causar distração com a mente vagando aqui e ali. Tragamos Cristo à nossa mente de maneira natural, repetindo muito suavemente: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Não pense em nada além das palavras: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Nada mais. Nada de sucumbir a fantasias e ilusões, e com cuidado e decisão, volte-se para Cristo. Repita a oração de maneira natural e não continuamente, mas quando há disposição e uma atmosfera de compunção, que é um dom da graça divina. Sem a graça, você pode cair em um estado de auto-hipnose e acabar vendo luzes e sinais que são ilusões, tornando-se mentalmente perturbado. A oração não deve ser dita como um dever. A coerção pode provocar uma reação e ser prejudicial. Muitas pessoas ficaram doentes por se forçarem a orar. Algo acontece, é claro, mesmo quando você faz isso como uma obrigação, mas não é saudável. Tampouco você deve usar técnicas diversas. Você não precisa se sentar em um banquinho baixo, nem precisa baixar a cabeça, nem fechar os olhos. Muitos dizem: sente-se em um banco baixo, encurve-se, ajeite-se bem apertado e concentre-se. Mas em que? Tente e veja. Não é necessário se concentrar particularmente para dizer a oração. E você não precisa de nenhum esforço quando está cheio de amor divino. Você pode dizer a oração: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, suavemente, sem forçar e sem contorção, onde quer que esteja, em um banco, em uma cadeira, caminhando pela estrada, na escola, no escritório ou em casa. Não se limite a um lugar específico.
O que é mais importante é o amor por Cristo. Se sua alma repete com adoração e reverência as palavras: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, ela nunca se cansa. Essas são palavras insaciáveis. Repita todas as que puder ao longo da vida. Há tanta vida divina escondida nelas. Tenha sua mente em Deus e seu coração saltará de alegria espontaneamente. Ouça, e eu lhe contarei algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. Um monge que pratica a oração de Jesus veio aqui do Monte Santo e me perguntou: como você reza a oração de Jesus? Você se senta em um banco baixo, abaixa a cabeça e se concentra? Não, eu respondi. Eu digo: Senhor Jesus Cristo, claramente em minha mente, prestando atenção nas palavras. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus. É assim que faço, em minha mente, e presto atenção apenas às palavras. Isso não está certo de forma alguma, Elder, ele disse. O modo como você descreve é bastante errôneo, para não dizer equivocado. A mente precisa estar no coração. É por isso que se chama oração do coração. Vou lhe contar algo, eu disse a ele. Às vezes, quando estou enfrentando alguma tentação, trago à minha mente a imagem de Cristo na cruz com suas mãos e pés traspassados e sangue gotejando de sua testa, com a coroa de espinhos perfurando sua testa, e eu mesmo me ajoelhando diante dele dizendo: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. E você não trouxe sua mente ao seu coração, ele interrompeu. Não, respondi. Você está iludido, ele me disse. A mente deve estar no coração. É por isso que é chamada de oração do coração. Ilusão. Ele levantou-se para sair. Ancião, eu disse a ele: ouça, e eu lhe contarei algo. Quando estou repetindo a oração na minha mente, às vezes minha alegria torna-se mais intensa. E quando minha alegria torna-se ainda mais forte com as palavras Senhor Jesus Cristo, sinto minha mente saltando para dentro do meu coração junto com minha alegria. É como se minha mente mergulhasse no meu coração, e então eu experimento toda essa alegria ao dizer a oração. Começo com a mente, e então minha mente move-se por conta própria para o coração. Então é assim que você ora. Essa de fato é a maneira, ele me disse. Perdoe-me por dizer, ilusão. É a mente que pensa. O coração não pensa. Tenha sua mente em Deus, e seu coração saltará de alegria espontaneamente. Sentirá compunção. Para que Cristo entre no seu coração, você deve amá-lo. Para amar a Ele, ele deve primeiro amá-lo. Deus deve conhecê-lo, e então você a Ele. Ele se abaixará até você se você procurá-lo. Para Ele amá-lo, você deve ser digno. Para ser digno, você deve se preparar. Antes de tudo, você deve afastar todo interesse egoísta. A oração deve ser inteiramente altruísta. Tudo deve acontecer misticamente e sem interesse próprio. Isso é, não pense que se você se concentrar com sua mente, então a graça virá ao seu coração, e também experimentará esse salto de alegria. Não ore com esse motivo, mas com simplicidade e humildade. Aspire sempre à glória de Deus. O que eu lhe disse sobre o rouxinol? Ele canta sem que ninguém o veja. Seja como ele, altruísta. Entregue-se à adoração de Deus em segredo. Mas tenha cuidado. Como está dito, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não deixe sua malícia egoísta saber o que está acontecendo em seu interior e não deixe seu eu maligno saber de nada. Não esqueça que existe a inveja do maligno. A preparação também é aprender a manter os mandamentos de Deus. Lute contra as paixões, condenação, raiva, etc., de forma sutil. Isso não significa atacar o mal diretamente, mas desarmar a paixão, voltando-se para Deus. Ocupe-se cantando hinos, os triunfantes louvores dos santos e mártires e os salmos de Davi.
Estude a Santa Escritura com frequência. É assim que sua alma será santificada e assimilada a Deus. Estará pronta para ouvir os ensinamentos de Deus. Gradualmente, a graça o visitará. Você entrará na alegria. Você começará a viver em paz, e então, se tornará mais forte pela virtude da graça divina. Você não ficará mais com raiva ou irritado, não se ofenderá, não julgará os outros, mas os acolherá com amor. Você terá aquilo que São Paulo descreve: o amor não se vangloria. Não se porta inconvenientemente. Não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. A oração purifica a alma e mantém a mente sob controle. O trabalho mais perfeito é realizado nas profundezas da alma humana, que está hermeticamente selada e conhecida apenas por Deus. E assim testemunhamos algo extraordinário: pessoas que são transformadas em filhos de Deus, mesmo depois de terem alcançado as profundezas de sua autodestruição. Eu também, miserável e perturbado como sou, faço este esforço. Não oro abertamente em público, mas secretamente eu oro. Entende? A graça de Deus vem e nos cobre de alegria. Isso traz frescor e alegria a você, assim como a nós enquanto vivemos juntos, comemos juntos, conversamos e oramos, simplesmente mantendo companhia uns com os outros. Você entende? Alguém que é insensível, alguém que é de coração endurecido e não pode ser movido pela oração, permanece um estranho à graça. Ore a Deus para revelar a você as coisas invisíveis. Há muito que não sabemos. Diga a Cristo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ele o guiará. Olhe para ele. Muitos livros foram escritos que falam sobre a oração. E muitas pessoas os leem e nenhum deles sabe como orar. Mas, você objetará: nós lemos esses livros, aprendemos o método de oração, preparamo-nos, e Deus dá sua bênção e envia sua graça, e entendemos. Isso é muito bom, mas ainda é um mistério. A oração é um mistério e, acima de tudo, a oração do coração é um mistério. A ilusão mais terrível pode ser criada pela oração espiritual. Outras orações são rezadas em grande parte pela nossa mente. Simplesmente as dizemos e nossos ouvidos as ouvem. São ditas de uma maneira diferente. Mas a oração espiritual é algo mais. E se nesta dimensão espiritual o desejo é inflamado, não pelo seu bom eu, mas pelo outro eu, o egoísta, então, sem dúvida, você começará a ver luzes, mas não a luz de Cristo, e, sem dúvida, começará a experimentar uma pseudo-alegria. Mas, em sua vida exterior, em suas relações com outras pessoas, você se tornará mais agressivo e irascível, mais impaciente e irritado. Estes são os sinais da pessoa iludida. A pessoa iludida não aceita que está sofrendo de ilusão. Ele é fanático e faz mal. Isso é o que acontece com zelotes, aqueles que agem com um zelo que não é temperado pelo conhecimento divino. Ouça um exemplo disso. São Macário, o famoso pai do deserto, decidiu ir a um festival da igreja junto com um monge que lhe era submisso. O jovem monge tinha ido à frente. Ele era um iniciante e tinha o zelo de um iniciante. Enquanto caminhava ao longo do caminho, ele encontrou um idólatra, um sacerdote de um templo pagão. Ele falou com dureza ao homem e disse: "Para onde você está indo, seu tolo iludido?" O sacerdote ficou furioso e atacou o monge, deixando-o praticamente inconsciente. Pouco depois, o sacerdote conheceu o ancião. Quando Abba Macário, abençoado como era por graça divina, viu o homem em estado de choque e irritação, ele disse a ele: "Bom homem de Deus, para onde você está indo?" Assim que o sacerdote ouviu estas palavras, seu coração se suavizou, ele parou em seus passos e disse: "Suas palavras me acalmaram." "Sim," disse Abba Macário. "Vejo que você está com pressa.
só não sei para onde está indo com tanta urgência. Mas ele disse de forma humilde e com tom fraternal de amor. Quando você fala, disse o idólatra, suas palavras abrem meu coração. Mas um pouco antes, outro monge me falou de uma maneira muito diferente e me deu uma boa surra. Abba Macarius falou ao jovem de uma maneira tão inspirada que o idólatra, gradualmente mudando suas crenças, tornou-se monge e foi salvo. Com suas boas ações e maneiras, ele comunicava o espírito do bem. Ele comunicava a energia incriada e entrou na alma do idólatra. O noviço, por outro lado, comunicava um espírito de raiva e agressão do espírito que tinha dentro de si. Você sabe o que significa delírio? Quando você tem um guia espiritual, você não está em perigo de delírio. Quando você tem um ancião bom e inspirado por Deus, você aprende os segredos da oração. Você reza com seu ancião e aos poucos começa a entrar na vida espiritual e aprender como o ancião reza. Ele não é capaz de dizer a você, faça isso ou aquilo. Mas você faz o que o vê fazer. Quando você vai ao seu ancião, certamente ele fala a você sobre a oração do coração. Você precisa saber, no entanto, que, se ele não experimentar a oração do coração ele mesmo, ele não será capaz de comunicar nada. Mas quando o ancião experimenta e vivencia a oração do coração, algo misterioso acontece. O mistério é que o noviço ouve suas palavras, mas, mais importante, ele vê a maneira como seu coração se abre e como ele fala com Deus em seu coração. Sua alma observa. E não só isso, mas a alma se comunica com a alma e a alma sente a outra. O noviço sente como toda a estrutura da mente é criada, como esse estado é criado pela graça divina. Isso não é uma questão simples. Esta é a lição. Dizemos que a oração não pode ser ensinada, mas, de fato, ela pode ser ensinada quando você vive com alguém que realmente ora. Quando você pega um livro sobre oração e lê, pode ser que você não entenda nada. Mas quando você tem um ancião ao seu lado que ora, qualquer coisa que ele diga sobre oração, você entende e leva ao coração. Você entra em sua oração, e você ora sem perceber. Você comunica. Não é o livro ou o conhecimento, é a sensação, é a maneira, é a abertura do coração, é o abraço da oração. E não é o que estamos fazendo agora enquanto falo com você, é isso que não é oração? Não estou falando do meu coração e não sentimos aquela sensação de alegria e desejo impulsivo? Se isso não é oração, como pode ser explicado que temos essa sensação de forte desejo?